Oi, pessoal, um abraço a todos. Vem com vaga, vem com vaga, vem com vaga, Nação Colorada. O meu sentimento é de alívio. E o teu? Eu quero que tu comente aqui. Qual que é o teu sentimento depois desse empate do Internacional no Maracanã? É um empate que tem gosto de vitória, mas não de vitória no jogo. De vitória dentro do ano do Inter. Sim, eu sou definitivo. E eu vou explicar por quê. Eu escrevi na minha coluna em GZH por que o Inter hoje escapou da segunda divisão do futebol brasileiro, do rebaixamento. Vamos falar sobre o empate do Internacional? A partir de agora, neste conteúdo que tem a força do Mercadão da Informática. mercadãodainformática.com.br. Compre pelo site, receba na sua casa, no mesmo dia, entrega de segunda a sábado. Tudo que você precisa para a informática, gente. Tudo, absolutamente tudo. Eles reformam computadores, notebooks, tudo que você precisar de acessórios, headsets, teclados. Você que gosta de games, você tem que conhecer o Mercadão da Informática. Porque além da variedade, tem preço. E para aproveitar o verão, compra no site. Tem piscinas, tem cadeiras, guarda-sol, cooler, tudo que você precisa para passar um final de semana ou as tuas férias com o maior conforto na praia, no litoral ou no interior. Então, antes de sair, mercadãodainformática.com.br. Escolha a tua loja, vá lá presencialmente ou compre também pelo site. Aqui, pro senhor Paulo Pesolano. Que treinador de futebol! Que técnico de futebol tem o Internacional? Amarrou o Flamengo, mas amarrou o Felipe Luiz e não deixou o Flamengo jogar. O Inter foi superior ao Flamengo. É claro que o Flamengo teve mais posse de bola. É claro que o Flamengo em algum momento teve o controle do jogo. Controle do jogo que eu digo, o controle da bola. Mas ameaçar o Inter, o resultado do Internacional, em nenhum momento isso aconteceu. Porque o Inter tem treinador e o Inter tem organização. O Inter tem um técnico que pensa muito bem o jogo, que estabelece estratégia e que agora tem um elenco que assimila o que o técnico quer. Talvez pela clareza com que ele se comunica, talvez pela didática dele, eu ainda não sei. O que eu sei é que o reflexo de dentro de campo é esse que a gente viu hoje. Um time limitado, com um orçamento desse tamanho perto do Flamengo, mas que responde dentro de campo. Que responde às ações do técnico. E que tem luta, que é bravo e que não se entrega. Esse Inter que jogou contra o Flamengo no Maracanã e que trouxe um pontinho, que eu pego esse pontinho e jogo na tabela, mas lamento pouco os 2 pontos perdidos lá, tá? E eu já vou explicar por quê. Esse Inter se livrou do principal objetivo. Esse Inter hoje escapou do rebaixamento. Ano passado, quando o Inter empatou lá, viralizou um conteúdo meu, um comentário no pós-jogo, que o Inter dava um recado para os outros times do futebol brasileiro, que o Inter ia brigar pelo título. Não, o Inter jogou melhor hoje que o ano passado, enfrentou um Flamengo com mais recursos hoje, fez uma partida melhor, hoje não merecia ter perdido, aliás, merecia ter vencido, mas eu não vou dizer isso. O que eu digo é isso. Mudou a perspectiva. O Inter olha para o próximo objetivo, que é ver o que vai conseguir ali. Sul-Americana, Libertadores da América, com os 2 pés cravados no chão, porque ninguém pode perder o foco. O jogo começa com o Inter muito bem postado, tá? Ameaçando o Flamengo. Verdade que o Flamengo chegou pouco com alguns cruzamentos para a área. O lance mais perigoso do primeiro tempo é um chute de dentro da área, acho que do Cebolinha, que o Vitor Gabriel tira e corta muito bem. E já vou falar sobre as individualidades do Inter, mas o Vitor Gabriel foi muito bem no jogo. E sai na frente num gol que resume muito bem o que é o Inter. Ronaldo
que foi incansável e fez boa partida até ser substituído. Acho que ele cometeu um pecado recebendo o cartão amarelo numa falta boba no início do jogo. Ele pisou na bola no primeiro tempo, mas ele pisa na bola, e para fazer justiça com ele, vocês sabem o que eu penso do Ronaldo, mas eu sou justo e não torço para a minha tese. O Ronaldo, ele pisa na bola, o Flamengo tenta construir a jogada e ele termina com a jogada, o Ronaldo, tirando a bola lá, cavando inclusive um tiro de meta para o Inter. E depois o gol, que é ele interceptando, ele dando no Alan Patrick, que talvez tenha sido o jogador assim de menos brilho no jogo de hoje, mas o Alan Patrick dá sequência na jogada, a bola chega no Carboneiro, o Carboneiro faz a jogada que para mim clareia o gol, porque é ele que dribla o defensor e entrega para o Borré, e aí vem o gol do Borré. O Borré corta, dribla por trás, assim, puxa a bola por trás do corpo, o Léo Ortiz está até agora deslizando, tá indo lá no Cristo Redentor, e o Borré finaliza para fazer 1-0. E o Inter, tranquilinho depois do gol, sem baixar muito as linhas, jogando o que estava jogando no primeiro tempo, porque tem organização, porque o time tem memória do que está no vestiário, do que está no dia a dia, no treinamento, e cada um sabe o que faz. E quando o técnico pensa bem o jogo e as peças executam, o resultado é maravilhoso. O Flamengo foi vaiado para o intervalo. O Flamengo foi vaiado para o intervalo. Volta com modificações, e aí entra Samuel Lino, entra Carrascal, entra não sei mais, Everton Araújo. Eles têm peças para mexer, entra Pedro. Eles têm peças para mexer. Eles têm peças para movimentar o time. O Felipe Luiz tem isso. Infelizmente o Paulo Pesolano não tem. E aí com Vitinho e Ronaldo pendurados, porque tinham tomado cartão amarelo, ele precisa trocar. Entra o Bruno Henrique, como o time está organizado ali na frente da área, não muda muito, né? O Ronaldo vinha, como eu disse, vinha fazendo um bom jogo. O Paulinho cresce no jogo. E do lado direito entra o Aguirre. E aí mata completamente qualquer possibilidade. O Aguirre ainda tem a chance, logo depois do gol do Flamengo, de fazer o 2-1, mas ele não tem o cacuete, né? É um jogador que é extremamente limitado. Perdeu, não pode jogar no Inter, perdeu ali um gol feito. Depois, defensivamente, comprometeu também. E aí o Inter não teve mais força para ameaçar o Flamengo. Teve uma falta que eu achei que o Alan Patrick acelerou, não precisava, jogou por cima, enfim. Mas depois do gol, o Flamengo não pressiona o Inter. Não é um caos, não é um horror, porque o Inter se desgastou, tá desorganizado. Nada disso. O Inter tá organizadinho, bem postado, as linhas baixas, tudo tranquilinho, bem marcado o Flamengo, marcando muito bem o Flamengo. O gol é uma falha individual do Bernabé, algo que a gente viu em 2025, e aí esse é o retrato que me preocupa. Por quê? Quando precisa de qualidade, para alguns, não tem. Então, eu fico feliz, eu fico aliviado, mas eu continuo entendendo que o Inter precisa se reforçar. É preciso entregar material humano para o Paulo Pesolano. Porque mais cedo ou mais tarde vai perder uma peça aqui, outra ali, tu vai olhar para o banco e vai faltar opções. Então, é preciso isso. Análises individuais, tá? Eu vou destacar quem foi bem no jogo. O mercado, sempre seguro. Vitor Gabriel, grande atuação. Bernabé, mal pela lambança. Ronaldo, fazia um bom jogo. Paulinho, não foi tão bem no primeiro tempo, errou passes, mas cresceu demais no segundo. Foi eleito pela equipe da Gaúcha, eu não votei nele, eu votei no Carboneiro, pela jogada do gol. Mas o Paulinho foi muito bem no segundo tempo, muito bem. Alan Patrick, como eu disse, é um pouco apagado. O Vitinho não fez um bom jogo. Carboneiro, e hoje o Carboneiro ajudou na recomposição, ajudou o sistema defensivo e fez a jogada do gol. Esse cara é decisivo quase sempre. O Carboneiro joga muito futebol, gente. E se ele botou na cabeça dele que ele vai precisar dar uma voltinha ali atrás para ajudar como ele fez hoje, desarmando lá também, tem como, não sai do time nunca e vai nos ajudar muito porque ele tem muita qualidade. A jogada do gol é dele. É o Ronaldo que rouba, é o Alan Patrick que passa, mas são passes curtos. É uma jogada de transição que chega no cara que precisa fazer o drible. E aí ele dribla o zagueiro, abre os caminhos, Borré entra para fazer o gol. Sem muita empolgação, alguns vão achar que eu estou empolgado, mas para mim o Inter está livre do principal. Eu estou aliviado por causa disso. Paulo Pesolano, comecei esse vídeo fazendo isso aqui para ti.
E eu encerro da mesma forma. O senhor Paulo Pezzolano, 42, 43 anos de idade, o senhor é um baita técnico de futebol. Obrigado por treinar o Inter. Valeu, gente.